Deus continue a nos abençoar neste momento de culto, quando juntos vamos meditar na sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Pai, porque já tens falado conosco por meio dos cânticos, dos testemunhos que aqui ouvimos, ó Pai, tanto já nos tem edificado. Obrigado também pela tua palavra, que vamos lê-la e meditar nela. Que o Senhor também fale conosco, ó Pai, e alimente a nossa alma. Que a tua palavra seja alimento espiritual para as nossas vidas, ó Pai. Derrama sobre nós a tua graça e a unção do teu Espírito, ó Pai, e ministra a nós o teu querer, para a tua honra, glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta noite nosso tema são os Salmos. Nós vamos pregar num Salmo 27, de forma mais enfática nos 3 primeiros versículos. Então convido a igreja a abrirmos a Bíblia no Salmo 27, os 3 primeiros versos. Podemos ler juntos? Convido a igreja para ler junto comigo. Vamos ler Salmo 27, verso 1, 2 e 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Salmo muito conhecido, já ouvimos alguns desdobramentos desse salmo nos cânticos que aqui cantamos, na palavra que ouvimos. É um salmo do rei Davi. Na época, quando o salmo foi escrito, ele relata uma situação quando Davi ainda não era rei. Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos, o verso 1, 2 e 3 nos mostram isso. Em alguns manuscritos e cópias desse salmo, o título deste salmo é Antes de ser ungido, perseguido pelo rei Saul. Então é um salmo que Davi retrata uma situação de perseguição, ainda muito novo, porque ele ainda não tinha assumido o trono de Israel, não tinha sido ungido rei, e ele estava cercado de inimigos e de opressores. Ele acabava de ser separado do seu pai e da sua mãe, justamente por causa desse chamado que ele recebeu do profeta Samuel para ser rei em Israel. O verso 10 fala que ele já não está mais sob a proteção do seu pai e nem sobre a proteção da sua mãe. O versículo 12 também nos mostra que várias pessoas estavam falando mal contra ele. Então vejam que esse salmo ele é escrito dentro de um contexto de dificuldades, de medos, de afrontas, de perseguições e de lutas. Davi está numa situação realmente difícil. Mas em 3 palavras, apenas em 3 palavras, Davi resume o que o Senhor é para ele numa situação tão adversa, tão difícil como essa que ele se encontra. Davi usa 3 palavras. Ele fala luz, salvação e fortaleza. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. Calvino, comentando esse texto, Calvino nos diz que aqui nós temos um tríplice escudo, suficientes contra os nossos medos. Um tríplice escudo suficiente contra os nossos medos. É um salmo, queridos, que fala da nossa confiança em Deus. Um salmo onde Davi mostra a sua confiança em Deus, onde ele diz que o Senhor é a minha luz. A palavra luz aqui no hebraico, ori, luz dá a ideia aqui de instrução,
é a luz da vida, a orientação, a direção. A outra característica de uma palavra também estratégica que Davi usa aqui é a palavra salvação. A palavra em hebraico, Yesha. Yesha vem de Yeshua ou Xoshua, que é o nome do nosso Salvador, Jesus, ou seja, Ele é o Salvador. Mas a palavra Yesha aqui, ela dá a ideia de segurança, de bem-estar, de prosperidade, de vitória, de sucesso. E Davi também diz que o Senhor não é apenas a sua luz e a sua salvação, aquele que ilumina o seu caminho e aquele que lhe dá vitória, mas também o Senhor é a sua fortaleza. E ele usa a palavra hebraica aqui, Maoz, que quer dizer justamente proteção, refúgio e abrigo. Nós temos aqui, irmãos, 3 necessidades básicas do ser humano. Dr. Mohana, ele nos fala que uma das necessidades básicas do ser humano é a necessidade de direção e de orientação. Como a gente precisa de direção e de orientação para a nossa vida. Um outro grande psicólogo também, um pensador, é Abraham Maslow. Abraham Maslow, ele é famoso por causa da pirâmide que ele teceu sobre as necessidades do ser humano. E dentre as várias necessidades do ser humano que Maslow coloca, ele fala que uma delas é a nossa necessidade de realização pessoal, de conquista e de vitória. Temos uma necessidade de realização pessoal, de conquista e de vitória, ou seja, de salvação. E salvação aqui, neste caso, não é salvação dos pecados, mas é a salvação dos perigos, das afrontas, das adversidades que a vida nos impõe. E Deus, então, nos manda o socorro e o alívio. Mas Maslow também nos fala de uma outra grande necessidade que nós, enquanto seres humanos, nós temos, que é a necessidade de segurança e de fortaleza, ou segurança e proteção. O que aparece aqui no nosso texto como fortaleza. Mas deixe-me aqui fazer uma crítica a Maslow. Quem sou eu para fazer uma crítica a Maslow, né? Mas eu apenas quero falar que eu não creio que o homem possa ser reduzido a uma pirâmide de necessidades básicas intimamente relacionadas ao seu estado físico e psicológico. À luz da palavra de Deus, o homem é, antes de tudo, um poço de necessidades espirituais. E a necessidade de direção, a necessidade de conquista e a necessidade de segurança e de proteção, elas são plenamente atendidas pelo nosso Deus e pelo nosso Senhor. O homem, antes de tudo, antes de ser simplesmente um ser psíquico, social e físico, ele é um ser espiritual com necessidades espirituais. Não quer dizer que o homem não tenha necessidades físicas, emocionais e psicológicas, sim, mas o vazio do homem é um vazio infinito, que só o infinito pode preencher. E esse Salmo 27 nos ajuda a vermos isto de uma forma mais clara. E eu pergunto, por que esse texto é tão relevante para nós nos nossos dias? Quando nós lemos os pensadores do nosso tempo, que fazem uma análise sociológica do nosso mundo, desse nosso século XXI. Dentre eles temos, por exemplo, o filósofo francês Jean-François Lyotard, que ele fala que a nossa sociedade é uma sociedade desbussolada, sem direção, sem luz, sem guia. Outros falam que nós vivemos numa sociedade do medo. O ladrão, o assaltante, o assassino, ele está solto e nós estamos presos, com as nossas casas cercadas com boas cercas, muitas delas elétricas. Procuramos nos proteger de tudo quanto é jeito. Nos 2 primeiros versículos desse salmo, nos 3 primeiros versículos desse salmo, ele usa a palavra medo pelo menos 2 vezes. De quem terei medo e a quem temerei? Algo muito interessante, queridos. O principal inimigo da confiança é o medo. É o inimigo interior. E o medo é o inimigo que a confiança precisa vencer.
E o tema desse salmo é a nossa confiança em Deus que vence o medo. A confiança que vence o medo. Em que nós colocamos a nossa confiança para vencermos o medo? Num sistema político, num governador, num presidente, num bom salário, num bom emprego? Sempre que nós colocamos a nossa confiança em qualquer coisa que não em Deus, nós estamos sendo idólatras. Nós estamos dizendo aonde está o nosso coração. O filósofo americano Ralph Waldo Emerson, ele nos diz que o medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. Muitas pessoas deixam de cumprir a sua vocação por medo de não terem uma boa aposentadoria. Muitas pessoas deixam até de se casar com medo de não ser uma pessoa feliz no casamento, ou mesmo de ter filhos. Nós temos medos dos mais diversos motivos, muitas vezes medos infundados. E essa sociedade do medo, ela nos aflige dia após dia. Hoje vivemos numa sociedade onde temos medo de sermos assaltados, de sermos agredidos. Há uma advogada, a doutora Débora Regina Pestana, ela escreveu um livro muito interessante chamado Cultura do Medo. Reflexões sobre a violência criminal, controle social e cidadania no Brasil. Ela afirma que em seu cotidiano a sociedade ouve e fala sobre o medo e, em consequência, se comporta com medo. Na verdade, o medo nos paralisa, o medo nos impede de viver, o medo impede que a gente vá adiante. Mas, diante das lutas, dos perigos, das ameaças, o salmista nos traz uma palavra. O Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza. Primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, rapidamente, quando o salmista fala que o Senhor é a nossa luz, ele está, na verdade, falando do nosso medo de escuridão, da falta de orientação. Andar na luz é sinônimo de ser feliz, sinônimo de viver bem. A gente vive numa sociedade desbussolada, sem luz, sem norte, e aí a gente começa a lembrar da bússola, né? Uma simples bússola, que já teve o seu tempo de destaque. Era um tempo, o tempo da bússola, um tempo certo, da direção certa, do rumo certo a ser tomado. Era, já não é mais. Hoje, cada um tem o seu rumo quando tem, né? E eles não estão interessados em chegar a algum lugar. Qualquer estrada serve. Há um psicanalista, o brasileiro, o Jorge Forbes, que ele nos diz que o homem perdeu completamente o seu rumo na era da globalização. E esse homem, ele o chama de homem desbussolado. Diante da Bíblia, irmãos, em relação a isso, o versículo 1, ele nos fala que o Senhor é a nossa luz, a luz que nos guia. O Salmo 48, versículo 4, nos diz que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. E o Salmo 23, que o presbítero Josimar já leu conosco, nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e leva-nos para junto das águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós temos mais que uma bússola, nós temos um Deus que nos mostra o caminho a seguir. Nós não precisamos ter medo, há um Deus que nos guia, há um Deus que nos orienta, há um Deus que se revela a nós como a nossa luz. Mas em segundo lugar, o salmista também diz que o Senhor é a nossa salvação. E salvação aqui diz respeito ao medo de derrota, de não ter sucesso naquilo que faz. O verso 2 diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. No hebraico, esse versículo ele é muito agressivo. Nós temos na nossa versão em português uma forma bem eufemística desse versículo.
Porque no original, esse versículo, o salmista está dizendo que os seus inimigos, eles estão tão furiosos com ele, que eles estão a ponto de comerem a sua carne como verdadeiros animais. Tamanha era a agressão que o salmista Davi estava tendo aqui. E ele nos fala então que neste momento o Senhor é a sua salvação. E salvação aqui no sentido de livramento, no sentido de vitória, no sentido daquele Deus que é capaz de nos levar à vitória e à conquista. O medo do fracasso muitas vezes nos derrota, porque nós queremos ter sucesso e queremos ter vitória. Nós servimos a um Deus que nos conduz sempre em triunfo e em vitória. O Dr. Erwin Lutzer, um teólogo luterano, ele escreveu um livro chamado Vencendo o Medo do Fracasso, Lições na Vida de Josué. E o medo do fracasso é algo que aflige a todos nós, corrói a fé, esvazia a nossa coragem e impede uma vida tranquila. E ele então usa o exemplo de Josué, mostrando que o medo, ele não precisa mais ser uma afronta àqueles que confiam num Deus vivo, todo-poderoso. Nós precisamos colocar o nosso foco em Deus e nas suas promessas, e não nas circunstâncias ou nas derrotas que muitas vezes estão ao nosso derredor. Davi, ele estava sob ataque, era um jovem novo, mas sabia que Deus era a sua vitória. É interessante quando nós lemos a vida de Davi, lemos a sua história, nós vemos que Davi colocou sempre a sua confiança totalmente na pessoa de Deus. Davi foi um homem vitorioso porque ele sabia o Deus que ele servia. Desde o início, quando nós vemos a história, por exemplo, de Davi e Golias, deixe-me abrir aqui um outro parênteses. Davi e Golias é uma história interessante. E geralmente nós fazemos uma leitura um tanto quanto equivocada da história de Davi e Golias. Geralmente pensamos em Golias como sendo os inimigos que precisamos vencer, as dificuldades que precisamos vencer, todas aquelas coisas que se opõem a nós e elas precisam ser derrotadas e abatidas. Geralmente vemos Golias dessa forma. E vemos Davi como quem? Quem é Davi? Eu sou Davi. Vemos Davi como cada um de nós que precisa vencer os gigantes da vida e derrotá-los. Mas essa leitura é uma leitura um tanto quanto equivocada. Lendo alguns comentaristas sobre o assunto, eu achei muito interessante. Precisamos aprender a ler a Bíblia da perspectiva cristológica. Lendo essa história de Davi da perspectiva cristológica, na verdade, eu não sou Davi nessa história. Quem sou eu para derrotar os gigantes que me afrontam? Qual é o poder que eu tenho para vencer as dificuldades que muitas vezes se apresentam diante de mim? Só a lança que aquele gigante carregava era aproximadamente 10 vezes o peso de Davi. Quem eu penso que eu sou para vencer esses gigantes que se interpõem no meu caminho? Quem sou eu nessa história? Davi, você é louco? Você vai lutar contra esse gigante? Quem você pensa que você é? Quem sou eu? Eu sou o povo de Israel, que está lá na trincheira, morrendo de medo do gigante, por causa daquilo que ele pode fazer em relação a mim. A Bíblia nos diz que daqui do peito para cima, ninguém se sobressaía mais no exército de Israel do que Saul. Ele era o grande rei de Israel. Aonde é que estava Saul nesse momento? Quem era o maior de Israel? Era Saul. Cadê Saul para lutar a guerra do seu povo? Não estava ali. Se eu sou o povo que está lá na trincheira, com medo, recuado por causa do exército filisteu, quem é Davi? Davi é o Salvador, Davi é o mediador, Davi é um tipo de Cristo. É aquele que nos salva, é aquele que nos liberta, é aquele que luta as nossas guerras, é aquele que vence os nossos inimigos. Não na nossa força, mas no poder de Deus.
E Davi diz: eu vou contra ti, não na minha força, mas no poder de Deus. Davi é uma figura do Messias, Davi é uma figura de Cristo, Davi é uma figura do nosso Senhor. Nós não precisamos ter medo do fracasso, nós temos um Deus que nos conduz à vitória. Mas por fim, em último lugar, Davi também nos mostra que o Senhor é a nossa fortaleza. O medo da falta de proteção. Davi não tinha mais a proteção nem do seu pai, nem da sua mãe. E Maslow nos diz que essa é uma das necessidades básicas do ser humano, a necessidade de segurança. Só que Davi aqui nos fala que essa segurança que nós precisamos, só o Senhor nos dá. O Senhor representava a proteção de Davi e a proteção do seu povo. Por isso Lutero podia cantar: castelo forte ao nosso Deus. Eu comecei a entender o que a Bíblia fala sobre isso, o que Lutero quis falar sobre isso depois que eu tive a oportunidade de visitar alguns castelos. Você que já teve essa oportunidade, você sabe exatamente o que isso significa. É uma fortaleza inexpugnável. Quando você se coloca dentro de um castelo, você olha como é que alguém pode invadir este lugar. É uma verdadeira fortaleza. E quando Lutero fala que Deus é o nosso castelo forte, quando Davi fala que Deus é a nossa fortaleza, ele está dizendo que Ele é o nosso lugar seguro. O lugar mais seguro para estarmos não é atrás de grades, não é cercado por cercas elétricas, mas é estarmos debaixo das mãos poderosas do nosso Deus. Ele é que nos conduz em segurança o tempo todo. Davi nos diz aqui no Salmo 27, verso 10, o salmo que estamos analisando: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que eu não tenha a proteção do meu pai e da minha mãe, e como a proteção de pai e mãe é importante, não é verdade, irmãos? Mas ele diz: ainda que eu não tenha a proteção do meu pai e da minha mãe, o Senhor me acolherá. Ou seja, o Senhor Deus vai fazer as vezes do meu pai e da minha mãe. É isso que o profeta Isaías fala lá em Isaías 49, 15. Ele nos diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E Deus aqui se apresenta como se fosse uma mãe para o seu povo Israel. Calvino, comentando esse Salmo 27, justamente sobre esse abandono do pai e da mãe, João Calvino nos diz que aqui Deus cumpre a função de pai e de mãe para o rei Davi. Não que Deus seja pai ou mãe, Deus está para além desses gêneros, mas é uma linguagem de acomodação a nós que somos finitos e humanos. Mas Agostinho também, comentando esse salmo, ele falou a mesma coisa, e ele disse que Davi toma Deus por seu pai e por sua mãe. Deus é aquele que nos ampara, nos acolhe, nos nutre, nos protege. Mesmo que Davi se deparasse com um exército cercando, veja o que ele fala no verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, o Senhor é a minha fortaleza e Ele é a minha salvação. Davi confiava que Deus estava com ele e lhe daria vitória. Com Deus, irmãos, ouvi uma poesia esses dias, e a poesia dizia: com Deus nós somos a maioria. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Com Deus nós estamos sempre em maior número. O verso de número 5 do Salmo 27, Davi então nos diz: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Esse é o nosso Deus. Na nossa sociedade do medo, da insegurança, Deus, Ele é a nossa fortaleza. Concluindo, amados, nós podemos dizer que todos nós, sem exceção, nós precisamos de luz, de orientação, de um guia, precisamos de salvação, queremos ter realização pessoal, conquista, vitória e precisamos de segurança, principalmente em meio às lutas, aos medos, aos ataques e às perseguições.
Mas Paulo nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus vai dizer aos seus discípulos: não tenham medo, creiam em mim. Não temam, creiam em mim. O Salmo 27 nos fala da confiança que vence o medo. Quem é a nossa luz? Jesus é a nossa luz. O Salmo 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele ainda fala no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se temos um pastor, esse pastor se chama Jesus, e ele nos guia no caminho certo. Jesus é a nossa bússola, o nosso norte, a nossa orientação. Mas Jesus também é a nossa salvação, a nossa conquista, a nossa vitória. Paulo, escrevendo ao 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele nos diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E no capítulo 15, verso 57 de 1 Coríntios, Paulo nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus somos vitoriosos sempre. Cristo nos conduz em vitória. Jesus supre a nossa necessidade de realização, de conquista e de vitória. Mas a Bíblia também diz que Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é a nossa proteção. Quando o salmista, no Salmo 27, verso 5, ele diz: elevar-me-á sobre uma rocha. Quem é a nossa rocha? O apóstolo Paulo vai dizer: Jesus é a nossa rocha. 1 Pedro vai dizer que Jesus é a rocha angular, é a pedra angular. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, Jesus me acolhe, e ele me acolhe como uma mãe. Veja que interessante esse paralelo ao Salmo 27. Características de Deus também na pessoa de Jesus. Quando lemos, por exemplo, Mateus 23, 37, Jesus está no Monte das Oliveiras olhando para Jerusalém e ali ele chora. E no capítulo 23, verso 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus é aquele que nos protege debaixo das suas asas. Essa é uma figura de Deus no Antigo Testamento, que nos acolhe debaixo de suas asas. E Jesus toma essa figura para si porque Ele é Deus. E aí a gente lembra, por exemplo, do Salmo 91, que gostamos tanto, aonde o salmista diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não temas, não temas. Sê forte e corajoso, tenha bom ânimo, Deus disse para Josué. Diante da sociedade do medo, Jesus nos diz: não temas. De que temos medo? Talvez tenhamos muitos medos, muitas dificuldades, mas servimos um Deus todo-poderoso, que lança fora o nosso medo e nos garante a vitória. Temos que entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, confiar nele. Confie em Deus. Jesus, queridos, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza. Não há necessidades que Jesus não possa suprir. Por isso ele diz: Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que esse Jesus maravilhoso nos supra de todas as nossas necessidades e sempre nos conduza em vitória, como Ele tem feito até aqui. Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.